ano era 2019 e eu queria guardar dinheiro para comprar um carro. Só que até então eu nunca tinha conseguido guardar nenhum tipo de grana e eu quis entender melhor como eu poderia fazer isso. Até aquele momento, investir para mim era coisa de pessoas muito ricas e eu enxergava investimento. Quando se falava de investidor, eu me lembrava da bolsa naqueles anos dourados lá, 2000, antes da B3, em que os caras ficavam gritando na bolsa de valores para comprar ou para vender. Parecia uma zona de conflito. Realmente era uma guerra. Um hospício. O operador de pregão é tudo meio louco, né? A maioria, tudo meio... se você for uma pessoa normal, você não sai para ser operador de pregão. E era a única lembrança que eu tinha em relação a investimento. E foi nesse contexto que eu esbarrei nesse cara aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Na época eu fiz o que todo mundo faz, uma pesquisa na internet. E o livro naquela época estava em alta, provavelmente hoje também está. E eu resolvi comprar, mas foi uma leitura da qual eu comia cada página parecendo arroz e feijão, cara. Eu lia como se não houvesse amanhã. E cada capítulo eu pensava, como eu não soube disso antes? Eu posso te dizer que esse foi um dos livros que eu mais presenteei outras pessoas. Inclusive, pode ter certeza que eu leio novamente pelo menos uma vez a cada ano e recomendo sempre que posso. Esse exemplar que está na minha mão aqui deve ser o 15º. Nesse vídeo eu reuni não 7, não 8, mas 12 lições que eu considero principais para mudar a sua relação com o dinheiro. E a 12ª pode ter certeza que a cereja do bolo é a mais importante na minha visão. Meu nome é Vinícius e eu sou fascinado por comportamento humano e especialista em finanças. Inclusive, uma coisa muito curiosa é que eu resolvi fazer especialização em finanças e investimentos depois que esse livro me abriu os olhos e eu descobri um mundo incrível que eu não enxergava. Só te peço uma coisa, larga o like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Se inscreve e compartilha com alguém que também precisa ouvir certos conselhos financeiros. Então, chega de enrolação, vamos às lições. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Uma coisa muito importante para esclarecer aqui nesse livro é que quando ele fala de mentalidade pobre e mentalidade rica, ele quer dizer quais são as suas crenças em relação ao dinheiro. E aqui, quais são os pontos que ele contrapõe a mentalidade de pobre, chamando essa mentalidade de rica, para que você sim tenha a mentalidade certa para atrair dinheiro e acumular mais dinheiro. Então, não tem a ver com quantidade, mas sim com sua mentalidade em relação à grana, ao dinheiro e como isso pode ser potencializado. Enfim, as pessoas de mentalidade rica, elas criam oportunidades, aprendem a investir, dão a cara a tapa, se arriscam e por isso obtêm retorno. A relação risco-retorno, ela é uma relação muito importante que você precisa sacar. Quanto maior o risco, maior o retorno. É claro que também é o risco de alguma coisa que você tente dar errado, mas quando isso que você tenta ou algo que você tenta dar certo, os ganhos compensam muito as perdas. Não é você ser imprudente, mas é você se expor a um risco calculado e sim, é a forma de você fazer resultados muito acima da média. Por isso, as pessoas empreendem, as pessoas investem em dinheiro e em conhecimento. E se você está pensando assim, tá, Vinícius, se todo mundo então for empreendedor ou empresário, não vai mais ter mão de obra para trabalhar nas empresas. E aí tá uma resposta para você, meu querido e minha querida. Seja um intraempreendedor, aquele funcionário que entende que o negócio foi feito para dar lucro. E quando você dá o seu melhor, ajudando em metas, ajudando em ideias, e você conquista resultados, você está ajudando a empresa a ter lucro. O autor diz que pessoas com mentalidade de pobre, elas querem apenas ter o dinheiro para pagar as contas em dia, sem pensar no conforto, na qualidade de vida que o dinheiro pode proporcionar se for utilizado da maneira certa. Esse tipo de mentalidade tem medo de perder, então ele coloca o pouco que sobra e, se sobrar, na poupança porque é seguro, e assim ficam escravas do seu próprio trabalho pelo restante da vida. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. É a tal da não responsabilidade. Tem gente que culpa os outros, culpa o governo, culpa os pais e culpa até Deus por não ter a vida que gostaria. Dizem, mas se eu vivo assim é porque é a vontade de Deus. Acorda, Ele nos deu livre-arbítrio
e Ele quer o nosso melhor, pode ter certeza. E se você pensar dessa forma, é justamente uma forma exagerada de se fazer de vítima e viver no complexo do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, que impede as pessoas de construírem uma boa vida. Afinal, o sucesso não depende só de sorte. Às vezes tem o fator sorte sim, mas a maioria do tempo ele vai depender de você. A sorte nada mais é do que a oportunidade com a preparação. Estar preparado vai fazer com que você aproveite as oportunidades. Você já ouviu alguém dizer que é a falta de dinheiro que é o problema? Na verdade, esse nunca é o problema. E sim, isso é um sintoma do que está acontecendo debaixo da terra. Quando o autor cita embaixo da terra, é apenas uma figura de linguagem, claro. Ele quer dizer que algo mais profundo está acontecendo. A falta de dinheiro é apenas um reflexo do que se passa na mente subconsciente, que devemos escolher pensamentos e crenças que devem alimentar a nossa mente de forma consciente. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde exatamente está a causa? A resposta do autor é: a única maneira de mudar o mundo exterior é mudar o mundo interior primeiro. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado. E o seu peso é resultado. Cabe aqui dizer que doença não são aquelas doenças genéticas, tá? Mas doenças que nós causamos por comportamentos errados que nós temos no nosso dia a dia. Tudo é resultado do que você alimenta a sua mente. O autor diz assim: tudo que você foca expande. Se você se concentrar nas dívidas ao invés de se concentrar na solução de como pagar, mais atolado você vai ficar. Se você se concentrar na doença, mais doente você fica. Na falta de dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Se concentre em como resolver, como chegar naquilo que você quer. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Enquanto os ricos sabem cobrar e principalmente receber dinheiro, quem tem uma mentalidade pobre prefere não tocar no assunto. Quando alguém lhes dá um presente ou um dinheiro, soltam logo aquela frase: ah, não precisava, mesmo precisando. Muitos até devolvem ou se recusam a receber a oferta. Seja grato em receber e saiba o que fazer com o dinheiro. Apenas diga obrigado. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas uma coisa: você não sabe de algo que outras pessoas sabem. Busque conhecimento. Leia bons livros, alimente a sua mente. O autor aqui também fala sobre praticar meditação, visualização e declarações positivas, mas ele também avisa que nenhuma dessas coisas vai proporcionar dinheiro no mundo real, só essas coisas. Você tem que tomar medidas que são mais concretas do que isso. Mas num conjunto total, essas declarações, tanto a visualização quanto a meditação, elas vão se somar a outras ações e ajudar você a construir uma mentalidade fortalecida e diferente em relação ao dinheiro. As pessoas ricas, elas agem apesar do medo, elas também sentem medo, mas elas resolvem enfrentar esse medo para conseguir aquilo que elas querem. Enquanto quem está com a mentalidade pobre acaba se acovardando e querendo ficar no mesmo lugar ou até retrocedendo. Uma outra coisa que somente as pessoas ricas sabem é: a principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudar a melhorar como pessoa. Aqui o que o autor quer dizer é que a meta de todas as metas que você tem que alcançar é crescer como ser humano. E assim os resultados que você alcança, eles vão ser consequência dessa sua transformação. Então não foca na quantidade, foca na sua evolução. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles ou são investimentos ou são custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou vão afastar você dessas duas coisas. Ou fortalecem ou enfraquecem. Coloca isso na sua cabeça. Olha que coisa incrível. Presta muita atenção nisso. Você é quem vai pagar pelos seus pensamentos negativos. Você vai pagar em dinheiro, vai pagar em energia, vai pagar em tempo, vai pagar em saúde, vai pagar em termos de felicidade. Se o seu objetivo é atingir rápido um outro nível de vida, comece a classificar os seus pensamentos em duas categorias: o que vão te dar poder e os que vão minar o seu poder. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno. Tem uma frase que se é dito que é: pensar grande e pensar pequeno gasta a mesma energia. Então, por que não pensar logo grande, cara? Planeja suas conquistas, planeja os seus objetivos, alimenta os seus sonhos.
e você vai caminhar em direção a eles. Ou você controla o seu dinheiro, ou o seu dinheiro vai te controlar. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Ou seja, se você não cuidar do seu dinheiro, ele vai ser o seu mestre. E a ordem correta é que você comanda o seu dinheiro. Às vezes você vai em um restaurante, quer experimentar um prato, por exemplo. Mas repara que o preço, o valor é muito alto em relação ao dinheiro que você tem. E você não tem dinheiro suficiente para ir. Nesse caso, quem está na escolha? Você ou o seu dinheiro? Uma frase que eu ouvi esses dias é: o ego grande tem um bolso pequeno. Se eu não me engano, para dar os créditos aqui, foi num podcast do Flávio Augusto. Se você quer impressionar alguém que nem gosta de você ou não está nem aí para o que você faz, você não comanda o seu dinheiro. Ele te comanda. A última e mais importante de todas. Se você puder, anota essa frase para que você leia isso todos os dias. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Essa frase é muito forte, cara. As pessoas de mentalidade rica entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e depois ter. As outras acreditam que você primeiro precisa ter, depois fazer e depois ser. Elas acreditam que se tiverem dinheiro, elas podem mudar as coisas e vão mostrar sim que ela tem sucesso. Mas você primeiro precisa se tornar uma pessoa incrível, tornar as suas ações efetivas, as ações incríveis. E o dinheiro vai ser consequência disso. Me escuta agora, porque isso é muito importante e eu vou te dar um extra, um bônus aqui. Investe no seu autoconhecimento. Você transborda aquilo que está dentro de você. E tudo que você pensa transforma a sua realidade. Então o que você tem que fazer no seu dia a dia é filtrar quem tem acesso à sua mente, a quem te aconselha, aos programas e influenciadores que você segue, ao conteúdo que você assiste. Cuida com carinho dos seus pensamentos. Direciona as suas ações para que você alcance seus objetivos de vida. Seja um vencedor. Se veja como vencedor. Se sinta merecedor e faça a sua parte. Essas aqui são 12 lições, mas existem muitas outras neste livro aqui. Eu sugiro que você leia. Eu vou deixar o link na descrição e se você quiser, também assiste esse vídeo de novo e observa a sua vida. E claro, corrige aquilo que precisa. Se tudo que eu te falei aqui fez sentido para você, deixa um like. É investimento também. Se inscreve que eu lanço vídeos aqui toda semana. Você vai me incentivar a fazer muito mais vídeos para essa comunidade. Então, espero você no próximo vídeo. Tchau!